Que dê ao cidadão o direito de, pelo menos, uma mala despachada de forma gratuita. Hoje, através do espaço fiscal que essa Casa e o Senado Federal aprovou, que eu tive a honra de relatar, nós estamos nessa medida provisória, relatada pelo deputado João Roma, ministro à época, tornando esse auxílio de R$ 400 permanente. É uma soma de esforço para que os municípios e os consórcios tenham segurança jurídica. A teleconsulta para o profissional da área médica e a teleconsulta para os outros profissionais da área da saúde veio para ficar com a pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reformula a legislação sobre aviação civil no Brasil. A proposta iguala os serviços de transporte comercial regular, considerados públicos, e os serviços privados sem remuneração. O texto aprovado põe fim a contratos de concessão das empresas aéreas e também desobriga a autorização prévia para a construção de aeródromos. A medida provisória segue para análise do Senado. Eu acompanhei muito de perto a montagem dessa medida provisória. E ela é fruto de inúmeras insatisfações que haviam no setor aéreo desse país. Um setor demasiadamente regulado, sem a menor necessidade. E, ao longo do tempo, no ano de 2019, 2020, tudo que eu recebia de sugestão, eu carreava para o Ministério da Infraestrutura, para a Secretaria da Aviação Civil. E é claro que muitas outras sugestões surgiram para que se chegasse ao texto dessa medida provisória 1089. O general Peternelli, que também é do setor da aviação, também é piloto, conhece na prática o quanto essas regras que estão sendo retiradas desajustavam o setor, fez um trabalho, foi parceiro de diversos segmentos da aviação. E eu entendo que, nesse momento, a medida provisória construída com esse novo parecer do general Peternelli, ela está absolutamente a contento do setor. Aproveito para deixar registrado que há muita coisa ainda a se mudar. Essa MP é perigosa para a vida de brasileiras e brasileiros. Imaginem, ela retira a competência da ANAC de avaliar a proposta de construção de aeródromos. Então, um investidor vai construir uma pista de pouso, de decolagem, sem aprovação da ANAC, para depois, então, pedir a autorização da ANAC. Imaginem, após o investimento de milhões, se esse aeródromo não será credenciado. Provavelmente será. E se ele vai ter que ser submetida a uma apreciação posterior à construção, por que não é submetida à apreciação antes da construção? Além disso, autoriza o funcionamento de aeroclubes sem autorização da ANAC. Além disso, autoriza que mecânicos ultrapassem as 100 horas em oficinas sem horas de trabalho, sem autorização da ANAC, sem a fiscalização da ANAC. Além disso, o que é pior, pasmem, extingue a categoria de aviação civil, extingue a contribuição ao Fundo Nacional da Aviação Civil, que investe nos aeroportos, inclusive naqueles sobre concessão. Quando nós falamos do preço, o preço só tem uma possibilidade de diminuir, é aumentar a concorrência e aumentar as possibilidades. Então, nós estamos facilitando criação de companhias aéreas, estamos facilitando criar aeroportos, estamos facilitando locações,
estamos facilitando criar linhas aéreas sobre táxi aéreo, e é isso que a medida faz. Então, dentro desse foco, eu gostaria de dizer da importância de nós aprovarmos, darmos segurança jurídica mais rápida nessa proposta, que com certeza nós vamos estar executando. Escancararam tanto o setor aéreo que o preço da passagem está absolutamente impagável. Essa é a realidade do Brasil na atualidade. Antes, no Brasil, os pobres poderiam viajar de avião, agora ninguém consegue mais, porque os preços são um absurdo. Esse é o exemplo. Agora querem facilitar a criação de aeroportos, de aeroclube. Para quê? Para incentivar o garimpo ilegal, colocar aeroportos na Amazônia para dar suporte ao garimpo ilegal? É esta a finalidade, para facilitar o tráfico de drogas e outros crimes que existem em nosso país e no mundo? É isso que nós queremos fazer? Eu não posso concordar com isso, o PSB é absolutamente contrário. A grande maioria das modificações, inclusive inovações feitas pelo general Peternelli, são pela redução do preço hoje da passagem, que está extremamente abusiva. Inclusive, parabenizo a mesa, o presidente Arthur Lira, por ter intervido que nós, parlamentares, chegamos ao absurdo de emitir passagens de R$6.000 para poder voltarmos para as nossas bases e trabalhar em prol do povo brasileiro. Dinheiro público inadmissível da forma que estava sendo tratado, e num acordo com as companhias aéreas agora, isso tem um limite, tem um teto. Só que a população não tem esse limite, não tem esse teto. E o general Peternelli, grandiosamente, cria soluções do seu relatório que vai de encontro com aquilo que nós queremos. Uma aeronave que está indo na direção de Manaus, por que ela tem que fazer um pouso ou uma segunda perna numa distância que não é conveniente para ela ir para o Acre, por exemplo? Ela pode descer em Belo Horizonte, se ela está saindo de São Paulo, está saindo do Rio, na rota, né? A taxa de embarque mesmo, que vai ter uma redução significativa. Uma MP que traz o entendimento de que transporte aéreo não é algo de interesse público, portanto, não necessariamente precisa ser regulado pelo poder público. Isso interfere na regulação do setor aéreo, isso entrega o setor aéreo para setores, como já foi dito aqui, inimagináveis. Estamos falando do garimpo, estamos falando de uma dificuldade maior de controle da entrada de armas, de drogas. A gente está aqui, inclusive, entregando um setor estratégico, tirando um setor estratégico do domínio público. Os deputados também aprovaram uma emenda ao texto da medida provisória com a proibição da cobrança de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. As empresas não foram verdadeiras quando afirmaram que iam baixar o preço da bagagem se nós permitíssemos aqui a cobrança da bagagem. A maioria desta casa permitiu, com o protesto de um número expressivo de parlamentares. E agora todos viram que foram enganados. Então é hora da gente cobrar das empresas a parte delas. Elas estão cobrando tão caro, então que dê ao cidadão o direito de pelo menos uma mala despachada de forma gratuita. É esse o nosso destaque, senhor presidente e colegas parlamentares. Gratuidade de pelo menos uma mala. Não estamos pedindo 2 malas ou 3, é só uma mala, para poder aliviar no bolso do cidadão. A partir do momento em que nós aprovarmos essa emenda, ela vai ter que considerar como custo, além da pessoa, o custo de uma mala, para poder ofertar um preço. Alguns estão dizendo que a passagem aumentou, realmente aumentou. Nós tivemos uma pandemia, nós tivemos um aumento do petróleo, do combustível de aviação, que nós mesmos estamos reclamando. A colocação de que todos têm o direito a levar uma mala grátis, ela não será grátis, ela estará inclusa no preço da passagem, que vai ter que aumentar.
Nesta semana, a Câmara também aprovou medida provisória que institui um benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil até atingir R$ 400 por família. A proposta segue para o Senado Federal. Evidentemente, vou votar a favor do auxílio emergencial de R$ 400. Mas eu tenho muitas críticas, deputada Talíria, a este tipo de política social, que ela não é uma política social. Aqui existe o que se chama de uma política eleitoreira, que a maior parte do povo brasileiro não sabe que este auxílio eleitoreiro que o presidente Bolsonaro colocou, ele tem data para terminar. Aliás, o grande jogo da verdade aqui, deputado João Roma, é quando nós colocarmos uma emenda para garantir que este programa seja permanente. Porque não se faz um programa desse para terminar no dia 31 de dezembro. Temos que auxiliar os mais necessitados durante um tempo, não o tempo todo, como fazia antigamente o Bolsa Família. Dava uma cota de sobrevivência de R$ 193 para na eleição votarem neles. Não! Quem chega com a proposta do Bolsa Família de R$ 400, vem junto uma proposta. Quer estudar, quer trabalhar, nós queremos é que a população brasileira, que o povo brasileiro cresça. Não queremos uma classe de medíocres. É um crime. Não, tem que ter comida. Não, tem que ter comida, tem que ter casa, tem que ter boa roupa, tem que ter lazer. O povo tem que ser tratado com dignidade. O relator da medida provisória acabou acatando a emenda para tornar permanente o benefício, que pode chegar a R$ 400. A referida emenda atende ao pressuposto colocado, uma vez que aprimora a política de transferência de renda federal, transformando um benefício temporário em um benefício permanente e, assim, garantindo uma renda básica ao cidadão em situação de vulnerabilidade social. Hoje, através do espaço fiscal que essa Casa e o Senado Federal aprovou, que eu tive a honra de relatar, nós estamos nessa medida provisória, relatada pelo deputado João Roma, ministro à época, tornando esse auxílio de R$ 400 permanente. Ou seja, as 17 milhões de famílias que hoje recebem os R$ 400 não mais receberão só até dezembro. Está sendo votado neste momento a criação de um Auxílio Brasil de R$ 400 permanente, sem previsão fiscal. Para esse ano, foi aprovado ano passado a PEC do calote, os precatórios, que nós votamos contra. E para o ano que vem? Será que vai aumentar a arrecadação? Vai furar o teto fiscal? Alguma outra manobra fiscal para financiar esses R$ 400 que está sendo votado aqui agora? Os deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta o funcionamento das associações de municípios. A proposta permite a essas associações representarem seus associados em assuntos comuns perante a Justiça, por exemplo. O texto segue para a sanção presidencial. Essa matéria é muito importante para os municípios de todo o Brasil, para os consórcios de todo o Brasil, e o texto foi muito bem feito pelo senador Anastasia. Quero também aproveitar e externar que a presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, Rosiane Beltrão, está aqui em plenário, e também os representantes do consórcio estão lá em cima, na tribuna, e tudo que a gente está fazendo aqui hoje é uma soma de esforço para que os municípios e os consórcios tenham segurança jurídica para trabalhar essas matérias e fortalecer toda a população que mora nos municípios com várias políticas públicas. Esta é uma das reivindicações dos prefeitos que vivenciam esta realidade, a necessidade de se associar em entidades e consórcios. É fundamental ficar claro que a emenda que o PCdoB encaminhou e que o relator acata na redação final tem esse objetivo de, ao invés de excluir consórcio, fortalecer os consórcios como a associação que vai ter a possibilidade de realizar a representação dos municípios, fazer entendimentos jurídicos, a realização de obras, enfim, fortalecer a ação coletiva dos municípios para atender melhor a população.
Nesta semana, os deputados aprovaram um projeto de lei que autoriza a prática de telesaúde em todo o Brasil. O texto engloba todas as profissões da área de saúde. A proposta será analisada pelo Senado Federal. 65% dos brasileiros já usaram a telesaúde e querem continuar usando essa ferramenta. Então, hoje é um dia de festa para a saúde do Brasil. Hoje é um dia de festa porque nós vamos regulamentar a telesaúde, que não vai servir como o projeto original de telemedicina. Também outras profissões da área da saúde vão ser beneficiadas e beneficiar os pacientes. O Brasil está avançando efetivamente em oferecer a todos, para a população brasileira efetivamente, acesso, possibilidade de acesso. O especialista tem que chegar onde hoje não existe especialista. Tem brasileiro hoje que demora 10 dias para chegar numa consulta no especialista. Tem brasileiro hoje que espera 2 anos numa fila, esperando um exame, esperando um atendimento e com agonia de não ser atendido. Então, que bom que estamos avançando. O exame de eletrocardiograma à distância. Quantos pacientes fizeram o seu eletro com um profissional da enfermagem de nível médio? O laudo foi avaliado por um profissional na capital, cardiologista especialista, e com isto a gente evitou mortes, porque aquele paciente que ia aguardar muito tempo para fazer um eletro num consultório e ter o laudo, passou a fazer na unidade de saúde e receber o laudo de um especialista. Nós temos, então, o telelaudo, ou seja, os laudos que já são dados por especialistas fora das cidades, como o eletrocardiograma, o teledermato, laudos de mamografia, de raio-x e outros procedimentos. A teleconsulta para o profissional da área médica e a teleconsulta para os outros profissionais da área da saúde veio para ficar com a pandemia. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Os prefeitos querem uma PEC que impeça que nós aqui, ou os governos do Estado, imponham despesa a outro ente da federação. Nesse sentido, nós temos muito interesse nessa votação e o ministro Paulo Guedes quer também que a PEC impeça o próprio parlamento de aprovar despesas não previstas no orçamento que nós mesmos votamos aqui. Então, nós votaremos essas medidas de uma forma bastante, vamos dizer assim, consensuada, desde que no ano anterior nós façamos a provisão orçamentária para os aumentos de despesa que nós queiramos fazer no ano seguinte. Então, é uma óbvia ordenação do processo legislativo e esta PEC deverá vir, então, com esta nova configuração.